Com o início da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, todos os Shinigamis lutam com todas as suas forças para derrotarem os Quincy's, e um dos confrontos que aconteceu foi a luta do Yamamoto contra o Yhwach, o Rei Quincy. Você quer saber como foi essa batalha e quem saiu vitorioso? Então fica até o final, que é sobre isso que eu vou falar agora. O Yamamoto no passado já havia derrotado o Rei Quincy, onde achou que o mal tinha acabado por ali. Porém, o mesmo voltou depois de 900 anos para enfrentar o Yamamoto mais uma vez. Mas antes, se você gosta desses vídeos de resumos de batalhas, eu peço que você deixe o seu like, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho. Assim você nunca vai perder os próximos vídeos do canal. Mas então, vamos para a batalha. Tudo começa quando uma grande guerra foi travada no passado entre os Quincy's e os Shinigamis, onde sabemos que ali deu início ao ódio e à matança entre essas duas raças que rondam o mundo de Bleach. E de um lado então tínhamos o Shinigami mais forte de todos, e do outro tínhamos então o rei de todos os Quincy's. Não sabemos muito sobre o que aconteceu nessa batalha, mas sabemos que o Shinigami mais forte havia derrotado o todo-poderoso Rei Quincy. Aquele que derrotou o Rei Quincy se chamava Genryusai Shigekuni Yamamoto, e o Rei Quincy se chamava Yhwach. E após a derrota do todo-poderoso Rei Quincy, o mal tinha acabado por ali. Pelo menos foi o que o Yamamoto havia achado. Mas o confinado Rei Quincy recuperou seu pulso após 900 anos, sua sanidade após 90 anos e seus poderes após 9 anos. O Rei Quincy então acaba montando seu mais novo plano para acabar com todos os Shinigamis e principalmente com aquele que o derrotou no passado, o velho Yamamoto. Assim então, uma mega invasão à Soul Society acaba acontecendo, com o Rei Quincy e todo o seu exército invadindo completamente toda a Seireitei. A invasão começou e o caos acabou se instaurando completamente, e as batalhas então finalmente começavam, onde os Quincy's levaram a melhor nos primeiros combates com os Shinigamis, assim derrotando os mais fortes de todos os lados. E no meio da guerra, quando todos os seus companheiros estavam derrotados no chão, o Yamamoto surge para lutar contra um Quincy que se chamava Driscoll Bercy, liberando então sua imensa Heiatsu em um prelúdio sobre as suas chamas. O Driscoll então diz que estava esperando pelo Yamamoto e que ali mesmo iriam matar usando a Bankai de seu servo. Ele então ativa a Bankai e imediatamente o Yamamoto percebe de quem era aquela Bankai, a Bankai do tenente Sasakibe, que foi morto no início da guerra. O Yamamoto então se lembrava do Sasakibe quando ele ainda era o seu discípulo, onde o mesmo dizia que havia então dominado finalmente os poderes de sua Bankai. Enquanto levava diversos ataques do Driscoll, o Yamamoto então diz que a Bankai não era tão fraca assim, e enfurecido, ele solta uma enorme rajada de chamas que queima completamente o corpo do Driscoll. Então o Yamamoto finalmente se despede de seu companheiro Sasakibe, e o Zaraki, que havia enfrentado então o Rei Quincy, ele acabou perdendo, mas o Yamamoto então chega dizendo que havia se passado mais de 1000 anos e que naquele momento ele iria exterminar completamente o Rei Quincy, dando então início à luta. E antes que a batalha finalmente desse início, o Yamamoto é atacado por 3 membros dos Sten Ritters, onde simplesmente o Yamamoto acaba com todos eles de uma vez só, usando seus poderes de fogo, os chamando de tolos e que merecem aquilo por interferirem em sua luta. Então o Yamamoto finalmente saca sua Zanpakuto e ataca o Rei Quincy, dizendo que ele não mudou muito e que a maneira com que ele trata seus subordinados terminará naquele instante. O Yhwach então diz que o Yamamoto envelheceu muito, porém seus poderes são os mesmos de antes e que ele sempre extrai o máximo deles. Assim, o Yamamoto acaba ativando os poderes de sua Shikai, dando um imenso ataque no Yhwach. Porém, ele se esquiva e finalmente saca a sua espada. Então, o Yamamoto ativa a sua Bankai, chamada de Zanka no Tachi, onde todas as chamas se extinguiram, deixando então o Yhwach bastante surpreso. O Rei Quincy então diz que não é para ele subestimar aquela espada, pois a Bankai é tão poderosa que incorpora todas as chamas do Yamamoto nela, dizendo que um simples golpe dela seria o fim de tudo, e que tudo que aquela espada tocasse poderia ser reduzido em apenas cinzas. O Yamamoto então acaba provocando o Rei Quincy, dizendo que ele já viu os poderes daquela Bankai há 1000 anos atrás, e o Rei Quincy pergunta se ela continua tão forte quanto antes. Só que o Yamamoto diz que o Rei Quincy poderia provar um pouco dela em sua pele para ver se ela continuava a mesma. Para vocês terem uma noção,
situação, apenas ativando os poderes da sua Bankai, o Yamamoto já deixou todo o ar ressecado e fez com que toda a água da Soul Society acabasse, além de ter derretido todo o gelo da Bankai do Toshiro Hitsugaya. O Yamamoto então continua atacando o Rei Quincy, porém ele se esquiva e começa a se perguntar como funcionam os poderes da Bankai do Yamamoto, já que ela simplesmente aparenta estar diferente do que ele viu há 1000 anos atrás, e que não é possível que a Bankai do Yamamoto tivesse poderes diferentes dos poderes da sua Shikai, se perguntando para onde foram todas aquelas chamas, até que ele percebe que as chamas estão na ponta da espada do Yamamoto, já que com apenas um simples toque da ponta de sua espada, o Yamamoto simplesmente abriu uma cratera no chão. O Yamamoto então revela que aquela técnica se chamava Zanka no Tachi do Leste, a técnica do Sol Nascente, onde ele concentra todos os poderes de fogo na ponta de sua lâmina, e tudo o que tocasse nela então iria reduzir a apenas cinzas e iria desaparecer da face da terra. O Rei Quincy então acaba dizendo que aquilo tudo estava muito entediante e que simplesmente poderia cortar o Yamamoto sem deixar que aquela espada dele tocasse nele. Porém, o Yamamoto quebra então a espada do Rei Quincy, o chamando de tolo e dizendo que ele tinha muita confiança e que se existe uma técnica do leste, obviamente iria também existir uma técnica do oeste, dizendo então que iria fazer com que fosse visível aos olhos do Rei Quincy. Ele então ativa os poderes da Zanka no Tachi do oeste, chamada de prisão uniforme do último sol, cobrindo então completamente seu corpo com chamas, dizendo que aquela técnica então ultrapassava o calor de 15 milhões de graus e que quando ele ativa aquela técnica, nada é capaz de tocá-lo, pois é como seu corpo e a sua espada então estivessem cobertos pelas chamas intensas do sol, deixando o Rei Quincy então extremamente com medo do que poderia acontecer. O Jungra então se pergunta se aquilo tudo ali era uma ilusão, dizendo que aquilo ali estava em outro nível, tanto que a Heiatsu do Yamamoto se fundia então também com as suas chamas, e que aquilo era um completo absurdo. O Yamamoto então diz que deveria acabar com tudo aquilo ali naquele momento, pois se ele não acabasse com aquilo, toda a Soul Society ele seria destruída, caminhando então em direção a Yurrabarra coberto de chamas. O Yurrabarra então dizia que é como se tudo estivesse sendo queimado pelas chamas do Yamamoto, seus olhos, seu cabelo e até mesmo a sua garganta. E ele então diz que sem seu Blood Vein, uma técnica Quincy de defesa, ele já teria sido desintegrado. O Yamamoto então acaba provocando mais uma vez o Yurrabarra, perguntando para ele por que ele estava somente observando, e se ele quisesse poderia fugir, dizendo que iria capturá-lo e matá-lo ali mesmo. Mas o Yurrabarra então cria um arco e flecha de Heishi, mas o Yamamoto com apenas um sutil e simples balançar de sua Zanpakuto quebra então facilmente aquelas flechas, dizendo que para um rei como Yurrabarra ele não tava com nada, e como ele quebrou a sua espada, restou somente flechas para ele usar. Mas o Yurrabarra também zomba do Yamamoto, dizendo então que aquela não era a sua única técnica, ativando então uma imensa técnica Quincy de defesa e ataque, e qualquer pessoa que pisar dentro daquela área que ele criou irá ser punida imediatamente pelo Senhor. O Yamamoto então diz que nada vai funcionar, cravando sua espada no chão e convocando todos aqueles que ele já matou com as suas chamas, dando então para eles o prazer de lutar novamente, mas dessa vez eles iriam então o auxiliar naquela luta, ativando então a técnica chamada de Zanka no Tachi do Sul, onde ele convoca todas as pessoas que já morreram para aquelas chamas da sua Zanpakuto, convocando então 10 trilhões de mortos do chão. E o Yurrabarra então acaba ficando incrédulo de como o líder dos Shinigamis poderia ter o poder de reanimar cadáveres, o chamando de desgraçado e dizendo que somente aquilo não seria capaz de derrotá-lo, assim atacando o Yamamoto e sendo bloqueado completamente por uma imensa parede de esqueletos. Então o Yamamoto diz que os olhos do Yurrabarra não estavam tão afiados quanto a sua boca, dizendo que era para ele olhar em volta, pois todos os seus companheiros Quincy estavam de volta, mas agora como cadáveres e contra ele. O Yamamoto então se distancia um pouco do Yurrabarra e ele se pergunta para onde o Yamamoto está indo, mas o Yamamoto diz que só estava tomando distância e que se o Rei Quincy quisesse, poderia ir até lá para matá-lo, porém, antes ele teria que acabar com os seus próprios companheiros. O Yamamoto então diz que o Yurrabarra deve ter se arrependido de não ter roubado o poder de sua Bankai, mas que não foi uma escolha do Yurrabarra não roubar ela, mas que ele não podia roubá-la, já que ao menos sabia o poder, pois nem há 1000 anos atrás ele usou todo o seu poder, e deve ser por isso que o Yurrabarra teme o Ichigo, pois ele dominou completamente os poderes
poderes de sua Bankai, tendo agora muitas chances de evoluí-la. Já com o Yamamoto é completamente diferente, já que o Yu Habarra não tem como roubar algo que tem um limite desconhecido, dizendo então que aquela lógica era simples. O Yu Habarra então disse que aquilo não era o suficiente para o deter, partindo para cima do Yamamoto, que dizia que conseguia ver as lágrimas do Rei Quincy e que sentia pena dele, pois ele não conseguia nem mesmo chegar perto dele sem antes destroçar seus próprios homens, e que agora o Rei Quincy deve o odiar por ter invocado os seus próprios subordinados naquela batalha, porém que aquilo não era nada se comparado ao ódio que os Shinigamis que foram mortos sentiam dele. Em um momento de raiva, o Yamamoto usa a técnica chamada de Zanka no Tachi do Norte, assim então partindo o corpo do Yu Habarra no meio, com ele caindo no chão e se desculpando pois seu poder não foi o suficiente, deixando então o Yamamoto completamente confuso. E assim que ele questiona quem era aquela pessoa, um gigantesco raio laser cai do céu, e antes que o Yamamoto pudesse ver o que caiu do céu, o verdadeiro Rei Quincy aparece nas suas costas, e somente com sua presença já intimidava até mesmo o Shinigami mais forte de todos. Então é nos revelado que até agora o Yamamoto não estava lutando com o Yu Habarra, e sim com o Lloyd, um dos Sten Ritters. Então o Yu Habarra incinera o corpo de seu subordinado com uma técnica Quincy, com o próprio Yamamoto chamando ele de maléfico por fazer aquilo com o seu próprio companheiro, que deu até mesmo a sua vida para ajudá-lo. O Yamamoto então pergunta o que o Yu Habarra estava fazendo esse tempo todo, com ele dizendo então que estava na prisão subterrânea na primeira divisão, a fim de se encontrar com o Aizen e o convidar para lutar ao seu lado como um dos 5 potenciais de guerra, deixando então o Yamamoto com medo do que poderia acontecer caso esses dois se unissem, e que para sua sorte e surpresa o Aizen acabou negando, mas o Yu Habarra diz que não liga muito, pois eles teriam toda a eternidade e todo sempre agora. O Yu Habarra então se pergunta se o Yamamoto usou todo o poder de sua Bankai, com o Yamamoto então reativar os poderes dela, porém o Yu Habarra suga os poderes da Bankai do Yamamoto com o seu medalhão, dizendo que o Yamamoto estava errado com a sua teoria, e diz que não é como se eles não pudessem roubar os poderes da Bankai do velho, e sim que o poder é tão absurdo e poderoso que somente o Yu Habarra poderia ter o poder suficiente para roubá-lo. Então o Yu Habarra provoca mais uma vez o Yamamoto, dizendo que agora ele poderia usar os poderes da Bankai do velho para invocar os Shinigamis que ele matou, fazendo então uma contraparte com o que o Yamamoto fez anteriormente, onde invocou vários Quincy's que ele matou. O Yamamoto então parte para cima do rei, mas o Yu Habarra corta o céu e acaba invocando uma imensa espada de energia espiritual, onde a empunha e diz que aquele é o fim do Yamamoto Shigekuni, assim o cortando completamente no meio, com a cena fatal do Yamamoto cuspindo sangue, e mesmo que seu corpo fosse cortado ao meio, ele continuava de pé, mostrando então o quão poderoso e difícil de cair é o líder dos Shinigamis. O Yu Habarra então diz que o Yamamoto pode até mesmo ser o líder dos Shinigamis, mas que ele agora estava morto e que ele era digno de pena, e mesmo morto o Yamamoto ainda tentava impedir o Rei Quincy, o segurando então com o restante de suas forças, porém ele tem a sua mão cortada, e o rei diz que ele era um tolo, que poderia ter curado seu braço perdido, mas por puro orgulho ele recusou ser curado por um humano. Ele então continua dizendo que o Yamamoto estava fraco depois que ele envelheceu, e que a antiga Gotei 13 montada pelo Yamamoto no passado era muito mais forte que a atual. Eles eram então um grupo de assassinos sanguinários prontos para a guerra e prontos para matar, e que o líder deles, o Yamamoto, era o próprio demônio segurando uma espada, e que fazia de tudo para derrotar os seus inimigos, e que após eles exterminarem os Quincy's no passado, ele acabou relaxando e quis criar então um mundo de paz, e que agora a Soul Society não passava de lixo e que estava muito fraca. E ele então continua dizendo que a antiga Gotei 13 morreu há 1000 anos atrás, e que agora seria a vez de destruir a nova Gotei 13 e toda a Soul Society, dando então de fato início à grande guerra dos 1000 anos, dando então início a uma nova era sem aquele que era conhecido como o Shinigami mais forte de todos, dando um fim então a Genryusai Shigekuni Yamamoto, e assim a batalha chega ao fim. E bom galera, esse vídeo aqui deu um trabalhão pra mim, eu tive que editar e ler toda a luta para explicar da melhor maneira possível, então para recompensar comenta aí embaixo Bankai, ok? Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo.
vídeo. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal com o sininho ativado. Assim você nunca vai perder os próximos vídeos do canal. Assista também esses outros vídeos que estão passando pela sua tela, pois com certeza eles vão te surpreender. Muito obrigado por assistir, até a próxima, fui!